Uma boa tarde, estimado irmão, estimada irmã em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Igor Marcelo Schreiber, pastor da comunidade Paz de Cristo de Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul. A nossa comunidade, ela trabalha com as áreas de ação: adoração, testemunho, ensino, comunhão e serviço. E uma vez por mês, sempre na primeira quarta do mês, nós temos uma reunião, sempre onde fortalecemos a nossa fé, procuramos orientação de Deus para poder servi-lo da melhor maneira que nós somos, da melhor maneira que nós podemos fazer. E aí então, nesta reunião das áreas de ação, a gente aproveita também para poder, muitas vezes, estimular os nossos irmãos e irmãs a utilizar os seus dons e talentos em cada uma das áreas, de acordo com os dons que Deus lhe deu. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos e eu convido a cada um de vocês a participarem conosco dessa reunião, compartilharem esse vídeo. E antes de chegar às 3 horas, faltam até 2 minutinhos, eu convido vocês a cantarem uma canção, o hino número 77, do Cancioneiro Louvai ao Senhor. Enquanto vocês estão aí também, podem, quem sabe, escrever aí no grupo o que é que deixa você estressado, pois é disso que nós iremos tratar hoje, tá? Linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, amor e verdade, só nele essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Muito bem, depois nós cantamos mais um hino. Toda primeira quarta-feira do mês, como eu já disse antes, nós nos reunimos então com o grupo das áreas de ação para podermos aprender mais um pouco de como nós podemos usar os nossos dons e os nossos talentos para o serviço do nosso Deus, que tanto nos amou, que deu sua vida por cada um de nós. Então, estudamos basicamente nesses últimos 4 meses a respeito de como nós podemos utilizar o nosso tempo de uma forma adequada para que Deus tenha nele sempre o primeiro lugar. A gente também sabe que mesmo administrando muito bem o tempo que Deus nos deu, ainda assim isso não quer dizer que eu não vou ter dor de cabeça, que eu não vou ter estresse. Vocês têm estresse na vida de vocês? Acontece que por um ou outro motivo, uma ou outra situação, você se sinta pesado, estressado, ou cansado, ou algo nesse sentido? Pois bem, isso é comum na vida de todos os seres humanos. Na reunião de hoje, eu gostaria de propor a vocês um momento em que nós iremos falar sobre
o supremo e imutável redutor de estresse, que é o amor de Deus em Cristo Jesus por você. O amor que Ele teve, que foi tão grande, que foi capaz de dar o seu Filho Jesus Cristo para que você tenha a vida eterna. Quando nós conseguirmos interiorizar isso em nossa vida, em nossos corações, veremos quão importante é termos Cristo e assim essa questão do estresse, das pressões diárias ficarão bem mais leves de ser carregadas no nosso dia a dia. Então que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe durante este nosso momento da reunião das áreas de ação. Amém. Eu vou convidá-los a cantar mais um hino, o hino 117, do cancioneiro Louvai ao Senhor, Jesus é a Aliança. Vamos lá? Eu conto com a sua participação, você pode compartilhar essa live para que mais pessoas possam colocar a sua vida nas mãos daquele que é o redutor de todo o nosso estresse. E assim nós vamos nos unir a Jesus Cristo neste momento cantando Jesus é a Aliança. Te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você. Você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Muito bem, vou aqui dar o meu boa tarde para aqueles que já estão acompanhando, a cada um de nós. O Edgar, boa tarde Edgar, a Tânia, a Pfeiffer, o Eliandro e a Angélica estão participando aí conosco também, uma boa tarde, a Cristina, o Pedro Neves, a Amélia Krause, Adriano Borcati, lá do Espírito Santo, Congregação Concórdia, diz ele aqui, né? Uma boa tarde a cada um de vocês. Se eu, acaso, deixei alguém de fora, me desculpem, né? Acho que aqui tem a Justa, tem a Xelinha, a Angélica, né? Uma boa tarde também. Sintam-se sempre à vontade de estar conosco quando nós queremos, então, fortalecer a nossa fé e nos preparar para uma vida melhor na presença e na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, queridas irmãs, sabiam vocês que na nossa vida nós passamos por muitos estresses e o estresse em nossa vida tem até efeitos no nosso corpo, né? Nós temos a Karine que está participando aí conosco também, né, Karine? Você que é fisioterapeuta, você vai saber nos falar a respeito disso também, que muitas tensões musculares, inclusive, acontecem quando nós estamos estressados. Faça um teste.
Só para a gente introduzir esse assunto agora, tentem fazer um teste aí na casa de vocês, enquanto vocês estão me ouvindo agora, né, neste momento. Tente fechar os seus olhos por algum tempo. E enquanto você está com seus olhos fechados, imagine que todos os músculos do seu corpo, eles estão enrijecendo, estão tensos. Se você quiser começar por um lado, de repente pense lá nos dedinhos dos seus pés, né? Veja, vai endurecendo, vai tentando enrijecer e colocar tenso a sua canela ali, a batata da perna, a barriga da perna, subindo até as coxas, o abdômen, enrijecendo o seu corpo. Segure durante um tempo essa rigidez, assim, permaneça ainda com seus olhos fechados. Agora, devagarzinho, tente relaxar novamente. Tente fazer com que o seu corpo volte a estar relaxado, né? Tanto lá o dedo do pé, a barriga da perna, né? E continue até o seu corpo se sinta novamente relaxado. Não sei se vocês fizeram isso daí, mas se vocês fizeram, como vocês se sentiram quando o seu corpo estava tenso? Eu, particularmente, posso lhes dizer que a gente sente uma coisa ruim, como se nós estivéssemos presos, como se nós estivéssemos sob pressão. E agora, como você se sentiu quando o seu corpo ele começou a relaxar? Não foi uma sensação boa? De alívio? É uma sensação maravilhosa. Pois bem, quando nós não conseguimos administrar o tempo de uma maneira correta, a gente fica tenso. O estresse toma conta como se os nossos nervos, os nossos músculos estivessem enrijecidos. E isso nós precisamos cuidar, porque o estresse, ele causa muito dano para o nosso corpo físico. O que é o estresse? Vamos detalhar isso um pouco mais. O estresse é um fator físico, químico ou emocional que causa tensão corporal e tensão mental e que pode ser um fator determinante para o aparecimento de muitas doenças. Todos nós, acredito eu, já chegamos ao final de um dia sentindo-nos esgotados. Muitas vezes esses sentimentos têm duração curta e talvez podem ser solucionados rapidamente sentando em nossa casa, conversando com alguém que está do lado. Entretanto, existem sinais de estresse que podem durar durante dias, durante meses, ou mais tempo ainda, durante anos até. É importante reconhecer, então, alguns sintomas físicos do estresse que podem indicar que você está levando um estilo de vida muito estressante. Eu gostaria de relacionar alguns, agora neste momento, que são sintomas de estresse. Boca seca, dores de cabeça, você já sentiu isso? Né? Excesso de fome, ou falta dele. Aumento do uso do álcool ou de cigarros. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem dormir à noite antes de tomar uma bebida alcoólica ou fumar um cigarro. Espasmos no estômago, diarreia, náusea, sentimento de fraqueza, os punhos apertados, falta de interesse sexual, roer unhas, depressão e sensação de falta de esperança, raiva, aquela irritabilidade, né, que às vezes a gente tem, desejo de sumir, não estar com ninguém, fadiga, cansaço, mãos frias ou suadas, e não é por causa do frio, igual nós estamos aqui em Uruguaiana nessa semana. Fases de choro,
dormir excessivamente, incapacidade de dormir, ou seja, ter insônia, distração, dificuldade de concentração, confusão, indigestão. Eu relacionei alguns dos sintomas que podem indicar estresse muito elevado no nosso dia a dia, na nossa vida. É claro que esses sintomas eles podem ocorrer isoladamente por causa de outras razões que não são estresse. Mas, se nós observarmos 3 ou mais sintomas destes que eu falei ao mesmo tempo, devemos avaliar então a nossa situação e fazer algumas perguntas de como eu posso mudar para poder melhorar a minha qualidade de vida e ter menos estresse. Tem um autor chamado o Dr. Hans Selye. Ele escreveu uma frase no seu livro muito legal que diz assim: embora não possamos evitar o estresse ao longo de toda a nossa vida, nós podemos aprender muito sobre como manter no mínimo seus danosos efeitos colaterais, porque quando nós estamos muito estressados, existem muitos efeitos colaterais. Eu citei aquele monte ali. Então, pense na sua vida ou num momento da sua vida que você passou, que você se sentiu bastante esgotado, reveja, procure aqueles sintomas que eu relacionei, e procure ver, né, se você lembra, se você já passou por isso. Né? Quando você se sente assim, o que mais te ajudou? Procure pensar o que mais te ajudou e por que aquilo te ajudou. Né? E como o uso do tempo vai poder melhorar, né, ao você dar enfoque às suas prioridades para poder ajudar a aliviar algum estresse da sua vida. Tá, gente? Essa primeira parte do estudo que eu estou fazendo aqui hoje é mais técnico, né? Para falar a respeito do que é o estresse, para que a gente possa identificar na nossa vida se nós estamos vivendo estressados ou não. Tá bom? Agora, enquanto você vai pensando aí se você está vivendo numa vida estressada ou não, eu vou cantar mais um hino aqui com vocês, tá? O hino 115, e aí nós partimos para estudar a palavra de Deus, porque ao estudar a palavra de Deus, nós veremos quem é o poder supremo e imutável que pode reduzir drasticamente e ajudar muito a nossa vida muito estressada no dia de hoje. Tá bom? Vamos cantar o hino 115? Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado, que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a viver toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus os ama e o seu perdão sempre os salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado, que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e
precisando, quem vai mostrar que Jesus os ama e o seu perdão sempre salvará. Muito bem, gente. Nós estamos então falando sobre estresse e como poder identificá-lo. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus para podermos entender quão importante na nossa vida tão estressada que nós vivemos é termos contato com esta palavra para nos ajudar nos estresses diários. Pois bem, nós vivemos num mundo que muda constantemente, não é verdade? Quantas mudanças podem ocorrer em nossas vidas? Vejam bem, só nessa pandemia que aconteceu agora nesses últimos meses, a gente viu como as coisas mudaram. Ontem à noite, eu enviei para o grupo de WhatsApp da nossa igreja um vídeo de um pastor que completou seus 100 anos e estava fazendo uma leitura bíblica utilizando o seu smartphone. Imagina a cabeça desse senhor, desse pastor emérito, que vivenciou tantas mudanças nesses últimos, eu nem digo dos 100 anos de idade dele, mas dos últimos 50 anos. Como as coisas têm mudado. Agora na pandemia, veja quantas mudanças aconteceram no nosso dia a dia. Eu vou citar algumas assim, né? Agora, aonde você vai, você encontra álcool gel. Acontecia isso anteriormente? Não. Você vai sair para ir no armazém da esquina, no supermercado, você tem que usar máscara. Olha só, isso são só duas coisas que eu cito para vocês. Então, durante a nossa vida, mudanças podem acontecer. E quando elas ocorrem, nós podemos ficar estressados. E não só mudanças ruins, mas mudanças boas também. Por exemplo, o casamento. Imaginem que crise, né? Crise nem sempre é coisa ruim, mas que dificuldade a mudança daquele que vivia solteiro agora vai enfrentar quando está vivendo sob o mesmo teto de uma outra pessoa que foi criada de uma maneira totalmente diferente. Pode ser, talvez também uma mudança de emprego. Você estava acostumado a trabalhar onde você está, de repente você mudou de emprego e vai ter que se adequar. Né? Embora as circunstâncias e relacionamentos possam mudar, tem uma coisa que não muda com o passar do tempo. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando de mudanças num estudo que se fala de estresse. Vejam bem, eu vou ler 2 textos bíblicos para vocês. Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Lá em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e será para todo sempre. O que esses 2 textos bíblicos dizem? O que a palavra de Deus nos está dizendo com esses 2 textos? Há muitas mudanças em nossa vida, mas Deus não muda. Pode mudar muita coisa no decorrer do nosso dia a dia, inclusive, mas tem uma coisa que não muda, que é o amor de Deus por cada um de nós, em Jesus Cristo. O que significa isso para quem crê em Jesus Cristo? Porque podem surgir mudanças em nossa vida que causam dos maiores estresses possíveis, mas ainda nós podemos continuar confiando naquele que prometeu estar do nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa de um Deus que não muda. E se Ele não muda, nós podemos confiar. Então, se eu estou super estressado, olha, só de eu falar isso daí, parece que a gente sente uma calma maior. Saber que nós temos alguém do lado, que o apóstolo Paulo disse assim, que com a força dele nós podemos enfrentar qualquer situação. Em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece.
se eu estou estressado, angustiado, que está afetando até o meu corpo, nós temos um Deus que não muda, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ou que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o estresse, ele aparece na nossa vida com efeitos devastadores de verdade. Mas para o cristão que conhece a palavra do Senhor e que escuta e que sabe que nós temos, por exemplo, Malaquias 3,6, eu repito, porque eu, Senhor, não mudo, que sabe que Deus não muda, que sabe que Jesus, o que lá o autor de Hebreus disse, Jesus Cristo ontem, hoje, sempre é o mesmo, ele consegue superar esses estresses. Agora, eu vou ler um texto bíblico que é muito conhecido de vocês, de todos nós, de todos os cristãos. Um texto do Antigo Testamento que, quando em alguns momentos a gente pede para que as pessoas digam qual que é o texto bíblico que você mais gosta, muitos recitam esse texto. É o texto do Salmo 23, vocês conhecem, né? Veja, escute com atenção, medite neste salmo e veja se isso não nos traz assim um refrigério para a nossa alma, neste mundo tão estressante no qual nós vivemos. Veja bem, o salmo diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Se eu fosse anotar 3 frases que são reconfortantes deste salmo, eu anotaria: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu anotaria: refrigera a minha alma. E eu anotaria que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. São fatores que fazem com que na nossa vida cheia de estresse eu tenha a certeza da presença de Deus ao meu lado. Quando a gente usa o nosso tempo de maneira imprópria, né, por causa do pecado até que nós carregamos dentro de nós, a gente acaba estressado de verdade. Então, em última análise, o estresse na nossa vida é fruto do nosso pecado. Agora, para a causa da origem do pecado, do estresse, que é o pecado, Deus nos dá a solução. A solução está nele mesmo. Ele refrigera a minha alma, o versículo 3 do Salmo 23. Literalmente significa que Deus, então, ele me faz reviver e me restaura. Quando eu fico pensando sempre na terra seca, sabe? Acho que todos vocês já viram uma terra seca como ela é dura, né? E quando você joga água nela, ela amolece. É mais ou menos isso que eu vejo aqui na minha cabeça, quando eu paro e penso o que a presença de Jesus, a água da vida, de Deus, o bom pastor, faz na vida da gente. Que muitas vezes nós estamos duros, estressados, doloridos, que causam rachaduras em nosso dia a dia, e aí quando nós encontramos Jesus Cristo, a água da vida, a gente recebe esse refrigério para a alma, né? Nos faz reviver, nos restaura. Então, eu gostaria ainda antes de
de chegar ao final, lembrar de alguns outros textos que nos ajudam a ir mais profundamente ainda nesse refrigério da alma. Que durante o nosso estresse, nós estamos sofrendo muito. Eu lembro de vocês, textos conhecidos, a gente não precisa procurar textos que a gente não conhece, porque a palavra de Deus, ela vai fazer a diferença na nossa vida, toda estressada. Está estressado? Lembre de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Saiba que todo o estresse fruto do pecado foi perdoado e você pode ter uma nova vida crendo naquele que te salvou, Jesus Cristo, aquele que tanto te amou. Em Efésios 1,7 está escrito: nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Temos o perdão para os nossos pecados. Lá em 1 João 2,2 também está escrito: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas do mundo inteiro. Ainda eu lembro de 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça por Deus. Então, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, essa justiça de Deus, ela vem mediante a fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos aqueles que creem, porque não há distinção. Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus, sim. Mas só que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e isso nos traz um refrigério na nossa alma muito grande. E quando nós confiamos nele, quando nós, ao meditar nesta palavra de Deus, vemos que diferença isso faz na nossa vida, é uma diferença eterna, do inferno para o céu. Todo esse estresse a gente vai enfrentar de uma maneira diferente, de um prisma diferente. Revise depois com mais tempo, abra, leia o Salmo 23. Que palavras ou frases vão fazer a diferença na sua vida? A pessoa que foi refrigerada a sua alma no seu dia a dia. E com a força deste Deus, deste bom pastor, você vai enfrentar todo o estresse diário, sabendo que você tem um Deus que refrigera a sua alma. Que Deus abençoe a cada um de nós, nesta fé e nesse amor. Amém. Antes de terminar, eu vou contar uma fábula para vocês. A fábula, ela diz que um carvalho que pendia sobre a barranca do rio, ele foi derrubado por um violento vendaval. E aí, o carvalho foi levado pela correnteza do rio naquele momento. Olha só o que aconteceu. Os seus galhos acabaram se esbarrando contra um junco que havia crescido ao longo da margem. E ele ficou preso ali. O carvalho estava cheio de admiração e não se conteve. Ele perguntou ao junco como ele conseguia sustentar tão ereto e sem nenhum dano, depois daquela grande tormenta que aconteceu e que despedaçou aquele grande carvalho com suas raízes. Não tem grande segredo, disse o junco. Eu me asseguro por uma conduta que é contrária à sua. Ao invés de ser rígido e teimoso e ter orgulho da minha resistência, eu me rendo e me dobro aos ventos. Eu deixo a tormenta passar sobre mim, sabendo que seria infrutífero resistir. Vamos trazer isso aqui para nós. Quando nós estamos doloridos e nos quebramos, é quando nós estamos nos mantendo rígidos em nosso orgulho, em nossa vida, que às vezes nós achamos que nós estamos sob controle. Nós precisamos nos render aos pés da cruz de Jesus, em humildade, nos colocar diante dele e saber que ele cuida de nós. Faça isso na sua vida, terá uma diferença enorme. E ao fazer isso,
confie, ore, busque. Buscai ao Senhor e vivei. Você terá a felicidade lá de Filipenses 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, em Cristo Jesus. Terá uma vida muito diferente, em humildade, servindo a Ele com alegria. Tá bom, gente? Eu queria convidar vocês para orar nesse instante. Vamos orar? Querido Deus, ajuda-nos a aproximar nossas vidas de expectativas realistas. É irreal pensar que as coisas sempre virão com facilidade ou que nossas vidas serão livres de dores e obstáculos. Em vez de desespero, ajuda-nos a transferir para o Teu cuidado os temporais da vida. Ajuda-nos para que nos rendamos e curvemos aos ventos, para que possamos superar a tormenta com a ajuda e com a força que somente Cristo pode nos dar. Nele nós confiamos, nele nós entregamos a nossa vida, na certeza de que o mais Ele fará. É estressante a vida? É, mas com Cristo é muito mais fácil ultrapassar todas essas barreiras que nos dificultam. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada pessoa que está participando conosco nesta tarde, para que possam ser fortalecidos em sua fé e enfrentem também os estresses do dia a dia com a Tua força, Senhor Deus. Ajuda-nos a fazer a diferença na vida do nosso próximo, amando a Ele assim como Tu nos amaste, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Assim, Senhor, nós te pedimos Tua bênção em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador amado. Amém. Meus amigos, irmãos, irmãs, antes de finalizar aqui, eu gostaria de dar alguns avisos, rapidinho, tá? Primeiro, eu vou dar um aviso de cada grupo das áreas de ação aqui da nossa comunidade. Primeiro, comunhão. Nós temos aqui no grupo de comunhão papeizinhos com o nome de todos os membros. Você é membro de nossa comunidade, você quer participar desta oração de um, orar pelo outro, faça isso, né? Mande um oi para mim no WhatsApp dizendo, pastor, me manda um papelzinho com o nome de alguém. Eu tenho todos recortados ali, eu sorteio na hora, tiro uma foto e mando de volta, você ora. Assim eu oro por vocês, vocês oram por mim, todos nós oramos uns pelos outros. Também o departamento de servas, às 10 horas de cada noite, se une em oração, orando por vocês, é verdade, porque oram por toda essa situação que nós estamos passando e tem feito a diferença, devagarzinho as coisas vêm melhorando, tá bom? Orem sempre, sem cessar, né? Isso ajuda a aliviar o estresse também. A área de serviço. Amanhã, à tarde, nós iremos entregar roupas que foram arrecadadas para um brechó que o Departamento de Servas iria realizar. Como devido à pandemia não foi possível realizar esse brechó, nós vamos doar essas roupas para famílias carentes. Então, se você ainda tem alguma roupa que quiser doar para que a gente possa entregar a quem devido, está frio ainda, né? Tem muita gente precisando, né? Use, então, deste tempo até amanhã, traga aqui até na igreja, nós vamos destinar amanhã à tarde essas doações de roupas para quem devido, tá? O mesmo para os funcionários do hospital. A área de serviço, que é a área de ação social, ela vai preparar alguns mimos, são guloseimas, né? Para entregarem agradecimento a eles que estão lá trabalhando de uma maneira tão bonita nesta época de pandemia, tá, gente? Podem trazer até amanhã, até aqui a gente dá um jeito então de entregar lá amanhã à tarde no hospital. O grupo de adoração, né, nós vamos iniciar agora, este ano a gente não vai ter nos mesmos moldes dos anos anteriores o nosso culto crioulo, mas nós estamos no nosso mês farroupilha e queremos ensaiar as músicas gauchescas, né, cristãs, para serem tocadas nos nossos cultos agora de setembro. Então o grupo já fica avisado que nós iremos ensaiar. Ensino. Nós não retomamos as escolinhas bíblicas ainda, que é muito difícil
da gente segurar a criançada para elas não ficarem se abraçando para lá e para cá ou segurar a máscara no seu rosto. Então, por causa disso, a gente tem feito material enviado pelo WhatsApp. Mas só que agora, a partir deste mês de setembro, nós temos uma atividade diferente, né? Sem ser agora no sábado, dia 5, no outro, dia 12, nós teremos uma live com as professoras da Escola Bíblica às 2h da tarde, né? Então prepare as suas crianças na frente do teu celular, na frente da tua televisão e participe conosco ao vivo de uma escolinha bíblica online com as crianças, tá bom? Dia 12. A hora de testemunho, nós iremos preparar alguns materiais para poder entregar em algum momento específico ou um preparo daquele material que a gente já tem para isso também. Então fica atento à área de testemunho, nós já iremos avisar a respeito disso daí. Tá bom, gente? Fora isso, amanhã às 3h da tarde, nós teremos o Departamento das Servas, também aqui pelo Facebook. Acho que eu nem vou desmontar isso aqui, já vou deixar aqui para a gente fazer aqui, ficou muito legal aqui hoje. E os leigos será na sexta-feira às 8h da noite, tá bom? E o nosso culto será no sábado, voltamos ao horário das 8h, tá? Então, sábado, às 8h da noite, culto com a presença de até 30 pessoas aqui em nosso templo, distantes entre si, utilizando máscaras e tudo que a lei nos está exigindo. E você pode acompanhar pelo Facebook, nós iremos transmitir o nosso culto também, tá bom, gente? Domingo, culto em Alegrete, às 9h15 da manhã. Também com todos os cuidados. Por hoje é só. Eu desejo que o Senhor Deus os abençoe, guarde e proteja. Uma boa tarde a cada um de vocês. Foi muito bom, né? Eu vou dar um último abraço aqui a dona Lenira Richard, a dona Norma Littig, a Zair, a Elton Jair Schreiber. Olha, Schreiber aí, o sobrenome é de fundamento. A Karine, né? Os outros aqui eu já tinha falado aqui, se eu deixei passar alguém, me desculpem, né? Um beijo, que Deus abençoe, guarde, proteja e até a próxima. Tchau!